o meu tribunal. Foi exatamente isso que disse Alexandre de Moraes. Abre aspas. Não vou permitir circo no meu tribunal, fecha aspas. Ele não estava falando de justiça, ele estava falando era de poder. Mas afinal de contas, o que se tornou, o que virou o STF? Um escritório privado? Uma sala de comando pessoal? A frase ela não foi um deslize. Ela foi uma declaração de propriedade. E o que deveria ser aí uma corte constitucional virou um palco de vontades onde um homem com toga, ele decide o que pode e também o que não pode acontecer no país. E se você acha que isso é exagero, então espere até ver o que está por trás da gestão autoritária do Moraes, ou melhor dizendo, de Alexandre de Moraes aí no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o judiciário é dele. Amanhã, quem será aí o dono da sua liberdade? Bom, essa foi aí uma declaração de posse, de autoridade absoluta, de um ministro que se coloca acima do povo, da lei e também do Brasil. O Supremo Tribunal Federal ele é uma instituição pública, pelo menos deveria ser, mantida aí com o dinheiro do contribuinte e regida aí pela Constituição. É um dos 3 poderes da República e a sua função principal é garantir os direitos fundamentais, de fiscalizar aí o cumprimento da lei e também de proteger o Estado democrático de direito. Mas quando o ministro, que é nomeado e não eleito, ele olha para a corte e diz que ela é dele, o sinal de alerta precisa soar aí para todo o país. Não é a primeira vez em que o Alexandre de Moraes ele age como se fosse o dono do STF, o que às vezes, por vezes, parece que ele realmente é. Ele decide sozinho o que pode ou o que não pode ser dito nas redes sociais. É ele que manda prender deputados, censurar jornalistas, confiscar bens, bloquear contas bancárias, e tudo isso sem julgamento, sem contraditório e sem limites. E quando alguém o questiona, ele chama de desinformação, de ataque à democracia, ou, nas palavras recentes dele, de circo. Mas vamos aos fatos. Quem está fazendo o circo não é o povo. É você, Alexandre de Moraes. Porque não existe democracia quando um único homem decide quem pode falar, quem deve ser calado e quem será punido. Quando Alexandre de Moraes diz meu tribunal, ele revela algo gravíssimo. E ele não se vê como servidor público, mas como uma autoridade soberana, como uma autoridade suprema, um verdadeiro monarca togado, que reina sobre um tribunal que já não representa mais o povo, mas sim a sua própria agenda de poder. E essa não é apenas uma fala infeliz, é uma declaração de mentalidade. Moraes ele age como se o STF fosse um órgão privado, como se os outros ministros estivessem ali para referendar as suas decisões, o que geralmente acontece. Como se o Congresso também fosse um estorvo, como se o povo fosse uma ameaça. A verdade é que o Brasil vive sob um estado de exceção não declarado. E quem ousa discordar, ou até mesmo criticar ou expor esse sistema, corre o risco de ser calado, de ser preso. Bom, enfim, vimos isso com parlamentares eleitos democraticamente. Vimos também com jornalistas como Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos e tantos outros. Vimos com cidadãos comuns presos por atos antidemocráticos, enquanto o próprio STF rasga princípios democráticos básicos. Moraes concentra em suas mãos os poderes de investigar, de acusar, de julgar e punir. Ele é delegado, promotor e também juiz, tudo ao mesmo tempo. E tudo isso num país onde o cidadão comum ele responde até por um meme ou uma hashtag. E o mais grave, essa postura autoritária ela é aplaudida por parte da imprensa, por ONGs internacionais e também por políticos que, convenientemente, eles se beneficiam desse modelo de perseguição disfarçada de justiça. Quando Moraes diz, meu tribunal, o que ele quer dizer na prática é, aqui mando eu e ninguém mais pode abrir o bico. Olha, o STF deveria ser o guardião da Constituição, mas o que temos hoje é uma instituição que foi capturada por interesses políticos e também por vaidades pessoais. Moraes ele não fala mais como ministro, ele fala como proprietário, como dono. Essa é a essência da privatização do STF, a tomada de um poder do Estado por indivíduos que se julgam inquestionáveis. Hoje, o Supremo Tribunal Federal ele legisla por meio de decisões monocráticas.
anula leis votadas no Congresso pelos deputados eleitos pelo povo, ignora a separação de poderes, atua como se fosse um Ministério da Verdade, decidindo o que é real e o que é fake, o que pode e também o que não pode circular nas redes sociais. E tudo isso com poderes ilimitados, sem fiscalização e sem consequências. A quem o ministro Alexandre de Moraes presta contas? Olha, deveria ser ao Congresso, ao Senado especificamente. Mas, a princípio, a ninguém. E o mais revoltante é que o povo brasileiro que paga os impostos altíssimos e sustenta esse sistema. E cada vez que um cidadão é silenciado ou perseguido por criticar as decisões do STF, o que vemos é um ataque direto à liberdade de expressão, ao direito de opinião e também à democracia real. Mas Moraes, ele parece não se importar com nada disso. Para ele, o tribunal é dele, a justiça é dele, e o Brasil também parece ser dele. O restante, que se cale. Bom, vamos ser totalmente claros. Ministro do STF é servidor público, empregado do povo brasileiro. Ele foi nomeado para aplicar a Constituição, e não para reescrevê-la de acordo com as suas vontades, com os seus desejos. E quando Moraes diz, meu tribunal, ele se coloca aí numa posição que não existe na República, a de dono do Poder Judiciário. Mas ele não é dono de nada. Ele está ocupando um cargo temporário, sustentado pelo erário e também que é submetido aí à Constituição, ou pelo menos deveria ser. Se o presidente da República dissesse, meu Congresso, seria um escândalo, ainda mais se fosse Bolsonaro. Se um deputado dissesse, meu Supremo, seria cassado, ainda mais se fosse bolsonarista. Mas quando Alexandre de Moraes se refere ao STF como meu tribunal, muitos tratam como se fosse algo normal. Isso é muito perigoso, porque quando a sociedade normaliza o autoritarismo, ela abre caminhos para abusos ainda maiores. E o pior, se você criticar ou se você critica, você é acusado de atacar a democracia. Democracia virou escudo de tirania. Liberdade virou crime. E tudo isso num país onde os verdadeiros criminosos estão soltos, blindados e alguns até no poder. A fala de Moraes, ela deveria provocar aí repúdio em qualquer cidadão que valorize a democracia, em deputados, em senadores. É questão de impeachment. Mas em Brasília, ela foi tratada com silêncio, por enquanto. Ou pior, com aplausos. É hora de dizer em alto e bom som, o STF não é do Moraes. O STF é do povo brasileiro. Olha, o que está em jogo aqui não é só uma frase arrogante, é o futuro do país. Nós estamos diante de uma corte que acumula mais poder do que qualquer outro órgão da República, que interfere no executivo, que desmoraliza o legislativo, que calou milhares de vozes nas redes sociais, prendeu, enfim, tudo isso sob a caneta de um único homem. Hoje é Alexandre de Moraes, amanhã pode ser outro, mas o sistema criado, esse STF privatizado, politizado e autoritário permanece. E se o povo não reagir e se não houver resistência institucional e popular, esse sistema ele vai se consolidar como um normal onde ministros são como deuses do Olimpo e cidadãos são réus por terem opinião. O Brasil precisa urgentemente de uma corte que respeite a Constituição, de ministros que lembrem que estão lá para servir o povo, não para mandar no povo. Se Alexandre de Moraes quer um tribunal para chamar de seu, e compre um prédio, monte um escritório particular e vá julgar aí as causas privadas. Porque enquanto ele estiver no STF, o tribunal é da República, é do povo, e precisa ser respeitado como tal. Olha, o Brasil precisa acordar. Quando o ministro se acha dono da justiça, é sinal de que o judiciário deixou de ser justiça há muito e muito tempo. Não se trata de ataque à democracia. Trata-se de defesa da democracia real, onde o poder emana do povo e não da toga. O STF não é uma empresa privada. O STF não tem dono, ou pelo menos não deveria ter. E se hoje Moraes se refere a ele como meu tribunal, é o nosso dever lembrar. Ele é pago com o nosso suor, com o nosso dinheiro. Ele é nosso servidor, ele é um servidor comum. E o dono do Brasil somos nós, o povo. Portanto, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e também o seu comentário. E ainda ative aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo
aqui no canal Impávido Colosso. Um grande abraço e até mais.